Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vim trazer um assunto que algumas pessoas pediram para mim nos comentários de alguns vídeos, que era sobre os papéis que eu utilizo aqui na papelaria, né? Então eu vim trazer os que eu mais utilizo e para que eu utilizo cada um deles, tá? Então para iniciar eu já vou mostrar dois papéis que são os que eu mais utilizo, que é o papel fotográfico glossy 180 gramas e o papel offset 180 gramas. Esse dá pra perceber que eu uso bastante, que eu já comprei uma quantidade bem grande. Eu comprei nessa marca aqui, Chambril, e eu gostei bastante. Então, assim, o 180, tanto o offset quanto o gloss são os que eu mais utilizo na maior parte dos meus projetos, tá? Esse papel fotográfico 180 gramas, ele já finalizou, ele já acabou, mas eu fiz questão de guardar para que quando eu fosse gravar um vídeo falando sobre os papéis, eu mostrasse ele. Esse papel aqui eu não gostei da qualidade dele, não a qualidade de impressão, a qualidade de gramatura. Então aqui ele fala que ele é 180 gramas, mas com certeza ele não passa de 150 gramas. Então todos os trabalhos que eu ia utilizar para fazer principalmente topo de bolo, que eu utilizo o fotográfico 180 gramas, eu tinha que sempre fazer duas camadas, porque eu achava ele muito fininho e eu não gosto. Então, guardei para já mostrar. Se você for comprar dele, compre, mas entendendo que a gramatura dele não é o que vem falando e ele é bem molinho. Então, para que eu utilizo o fotográfico 180 gramas, o glossy? Eu gosto muito da impressão dele, eu acho que sai uma impressão linda. Então, para fotos, a gente consegue utilizar ele. E eu utilizo bastante para fazer as caixinhas de festa. A caixinha milk, a caixinha cone, maletinha, qualquer tipo de caixinha para festa. Eu utilizo dele. Eu utilizo ele também para fazer os topos de bolo, que eu gosto bastante. Então, o fotográfico glossy é um dos que eu mais utilizo, tá? Ele e o offset 180 gramas. O offset, eu utilizo ele para quê? Eu utilizo ele para fazer outras caixinhas, que não sejam as caixinhas de festa, eu utilizo para fazer as caixinhas. Caixinha para enviar alguma coisa para pessoa, as caixinhas de Natal que eu tô fazendo agora também, eu utilizo ele. E também a gente consegue fazer todos os trabalhos de papelaria com ele. Ele é um pouco mais barato, então sairia um valor mais legal, mas eu gosto mais da impressão no fotográfico, então eu acabo utilizando ele. Então, assim, tudo que eu vou fazer de caixinha para enviar, deixa eu ver mais o que eu faço. A maior parte que não seja para festa, eu utilizo o offset 180 gramas, que ele é bem firminho e eu gostei bastante da impressão nesse, tá? Depois, eu tenho o papel 230 gramas, mas esse daqui eu não utilizo, ele é mate, eu não utilizo ele para fazer impressão, porque a impressora não puxa, ela até puxa, mas assim, ela puxa com dificuldade. Então, para fazer caixinha de batismo, que eu preciso colocar ela só na máquina para fazer o corte que seja branco, aí eu consigo utilizar o de 230 gramas. Mas eu não utilizo muito ele por conta de que a minha impressora puxa até 180 gramas, tá? Depois eu tenho o papel, o sulfite mesmo, 75 gramas e o de 90 gramas. Esses dois aqui eu utilizo para pouca coisa. Eu utilizo mais para xerox, porque eu moro em um prédio, então o pessoal aqui do prédio às vezes precisa de xerox ou impressão para trabalho de escola e de criança, então eu utilizo o 75 ou 90, aí depende para que a pessoa quer. Para boleto, quando é boleto, impressão de boleto, eu sempre faço no 75 e para xerox, é mais isso mesmo que eu utilizo, tá? Eu não tô trabalhando tanto com a encadernação, mas na encadernação a gente consegue usar tanto o 75 para fazer miolo, só para fazer miolo de caderno, e o 90 para fazer miolo também de caderno e agenda. O 75 também dá para miolo de agenda, tá? Então, assim, esses dois aqui é mais para isso mesmo, para parte de personalizados de festa. Eu não utilizo essa gramatura porque é muito fininho, é muito baixo, tá? Então, eu utilizo mais o de 180 mesmo. Depois, eu tenho alguns papéis texturizados, ó. Eu tenho esse, eu tenho um papel que é com glitter, tenho os papéis que são o Color Plus. E tenho também o papel Lamicote, que é esse daqui, ó, que é o dourado brilhante. Para que eu utilizo todos esses daqui? Eu utilizo todos
para topo de bolo e para parte de papelaria personalizada de festa também. Normalmente o lamicote eu utilizo para fazer atrás, né? Então eu pego uma imagem e faço um efeito, né, 3D, então de sobrepor a imagem no lamicote. Os Color Plus a gente consegue utilizar eles para fazer as partes de topo também, eu utilizo. A diferença dele, você fala assim, ah, mas por que não imprime então a cor no 180, o offset? A diferença é que o meinho do Color Plus, ele é da mesma cor da folha, diferente do offset. Se você imprimir, quando você cortar ele, ele vai sair com a borda branquinha. Então, essa é a diferença, tá? Então, o Color Plus, ele acaba saindo um pouquinho mais caro, mas é legal para fazer também topo, fazer sobreposição. E para as caixinhas também é o que eu utilizo esses daqui, tá? A gramatura é mais do Color Plus mesmo, que ele é 180 gramas. O restante, ele tem uma espessura um pouquinho menor, principalmente esse daqui, ó, que é um holográfico, ele é 120 gramas, esse daqui. E o que tem o glitter, eu não sei a gramatura dele, mas deve ser em torno de uns 120 também, tá legal? Então, esses daqui que eu utilizo para parte de topos também. Aí, depois, eu tenho o fotográfico, 80 gramas, esse daqui é o de 80, eu quase não utilizo ele, eu comprei ele para poder fazer as capas de agenda, as capas de livro de bebê, de encadernação da parte de caderneta de saúde, mas eu não gostei. Quando a máquina puxa, a minha impressora puxa, ele acaba enroscando. Então, eu só vou utilizar esses daqui mesmo que eu comprei e depois eu não vou comprar mais. Mas esse daqui eu utilizo para fazer parte de capa mesmo. Então, é o papel fotográfico autoadesivo, 80 gramas. Depois, eu tenho o de 130 gramas e o de 115 gramas. O que eu mais utilizo, 115 gramas. Todos esses que eu tô mostrando, eu gostei da qualidade, tá, pessoal? O único que eu não gostei mesmo foi aquele de 180 gramas, que não é adesivo. Mas o que eu mais utilizo é esse daqui. Então, primeiro eu vou mostrar esse, 130 gramas. Eu utilizava ele para fazer as capas. E aí, eu troquei por quê? O papel que eu fazia a laminação, eu fazia com o contact. Então, ali dava certinho, porque o contact ele é bem fininho. Depois, como eu mudei para um vinil, eu não sei se é vinil que fala, mas é um papel para fazer a laminação um pouquinho mais grossa. E aí, eu achava que ficava muito grossa a capa na hora que eu colocava no papelão. E aí, eu comecei fazendo 115 e eu gostei mais. Então, eu deixei de usar o de 130 para fazer as capas e comecei a usar o de 115. Por que que eu indico o de 115? Porque o de 115 eu faço mais coisas. Além de fazer as capas, toda a parte de adesivo personalizado que o pessoal me pede, tanto para festa, tanto para loja, eu consigo fazer tudo no 115. Então, eu passei a comprar só o de 115 mesmo e ele já me atende bem. Então, esse daqui é o fotográfico 115 Gloss. Então, eu faço tanto capa, tanto adesivo, tudo eu faço nele. Tá legal? Depois, eu tenho o sulfite 120 gramas, esse é o de 120 gramas, eu não utilizo muito, mas esse daqui dá pra gente utilizar tanto para fazer as folhas extra da caderneta de saúde, dá pra gente utilizar para fazer as folhas extras da caderneta de saúde, que seriam aquelas que vem escrito minha caderneta, o bolsinho, apesar de eu não fazer com ele, tá? Eu faço com um papel de 180 gramas. Mas eu tenho o de 120 e se eu precisar para alguma coisa, então eu utilizo ele. Se alguém quer uma impressão ou um xerox numa folha mais firme, aí eu tenho o de 120 gramas, mas eu quase não utilizo muito esse daqui, tá legal? Depois eu tenho a folha de acetato, que eu utilizo bastante para fazer o topo, quando eu vou fazer o topo shaker, então eu utilizo o acetato. E tem as caixinhas também que dá pra gente utilizar o acetato. Mas essas caixinhas eu ainda não faço, então eu uso mais para fazer as partes de topo shaker mesmo, então eu uso acetato. Então eu comprei essas folhas aqui e ela tá me servindo, já faz um tempinho já que eu comprei. E essa daqui é a de 15 micras, porque tem de 20 micras, se eu não me engano, tem demais, então eu comprei a de 15 e deu super certo, tá legal? E por último, eu tenho esses papéis aqui, ó, que são uns papéis texturizados, ó. Eu vou mostrar bem de pertinho que vai dar pra ver. Então, tem esse daqui, o primeiro, que é um azul. Tem esse preto aqui, ó, que ele também é texturizado. Tem esse daqui, que é na cor creme.
Deixa eu ver se dá. Ali deu pra ver. Tenho esse marronzinho aqui também texturizado. E eu acho que são mais esses mesmo. E esse preto aqui, ó, que ele é umas bolinhas. Ó. Então, já deu pra ver que eu utilizei ele. Também utilizo esses daqui pra fazer topo e pra fazer composição de caixinhas também. Então, esse daqui eu tô utilizando ele agora pra fazer uma caixinha que é uma caixinha Milk luxo. Então, eu tô utilizando esse daqui. E pra fazer os topos também, que são mais elaborados, eu utilizo esses daqui. Então, pessoal, no mais, são esses mesmo. Eu tenho um outro aqui também, que é esse Verger aqui, que ele é... deixa eu ver quantas... 120 gramas, mas eu nunca utilizei ele. Ele tem um aspecto, assim, mais fino, né? Mais bonito. Então, eu sei que eu vi em algumas postagens que o pessoal utiliza pra fazer convite de casamento, mas eu ganhei esse pacotinho de uma amiga que ela tinha e ela não utilizava, então eu tô com ele aqui, mas eu ainda não achei uma função pra ele, mas eu acredito que eu vou utilizar para os topos de bolo também. Então, pessoal, no mais é isso mesmo que eu utilizo. Então, se eu fosse indicar pra você comprar hoje pra papelaria, eu indicaria 3, que são os que eu mais utilizo. O fotográfico gloss adesivo 115 gramas, o offset 180 gramas e o fotográfico gloss 180 gramas. São esses 3 os que eu mais utilizo e a maior parte dos personalizados que eu vou fazer, eu consigo trabalhar com esses 3. Aí depois os outros são complementos, né? Então são complementos para você fazer um topo mais elaborado, para você fazer caixinhas mais elaboradas, mas a princípio esses 3 a gente consegue trabalhar com uma quantidade grande de produtos, tá ok? Valores... eles variam muito, então hoje em dia o valor, um dia você entra, tá um preço, outro dia tá outro. Eu compro a maior parte todos na Shopee, inclusive eu tenho o link aqui embaixo de todos os meus produtos, eu fiz uma coleção e tô deixando o link aqui embaixo. Então são vendedores que eu realmente confio, que eu já comprei, que chegou tudo certinho. O único que eu comprei em outro lugar foi o gloss, né, que foi esse daqui, ó. O que eu não gostei de 180 gramas, que eu comprei no Mercado Livre e não gostei. Então, eu não vou indicar. Mas o restante todos eu compro na Shopee. Eu espero aquelas promoções de frete grátis, sempre tem. Ou também, se você compra produtos do mesmo vendedor acima de R$39, você tem frete grátis. Então, eu aproveito e já compro uma quantidade maior e sempre tenho frete grátis. Então, eu não preciso incluir o valor do frete no meu produto, tá? Então, no mais, é isso mesmo, pessoal. São esses os papéis que eu uso. Não vou me alongar mais, porque é isso mesmo que eu faço. Se você tem alguma sugestão de outros papéis que você utiliza, de algumas marcas que você gosta, deixa aqui nos comentários pra mim. Se você quer algum vídeo específico, deixa aqui também, que se for possível eu vou gravar, tá? Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal e qualquer dúvida, qualquer sugestão vai ser bem-vinda, tá legal? Um beijo e tchau!